mania de falar que bioquímica é difícil e de falar que detesta bioquímica. Mas aqui vocês vão ver que bioquímica é uma disciplina adorável. Vocês irão partir então a amar bioquímica. Bom, bioquímica, como já vocês devem ter visto em sala, listo em alguns lugares, é o estudo das biomoléculas. Entre as biomoléculas nós temos as gorduras, também chamadas de lipídios, as proteínas e os hidratos de carbono, chamados de carboidratos. Essas macromoléculas são degradadas no nosso organismo, liberando compostos mais simples, como por exemplo os monossacarídeos e os aminoácidos. O foco da aula de hoje são os carboidratos. Então, para quem não me conhece, meu nome é a professora Adriane Brito, sou professora de diversas disciplinas do curso de saúde. O enfoque dessa, bioquímica, especificamente carboidratos. Bom, quando nós falamos de carboidratos, é importante nós conceituarmos o que são carboidratos. Carboidratos são polihidroxialdeídos, ou polihidroxicetonas, polihidroxiálcoois, etc. O que são polihidroxi? Que contém mais de uma hidroxila. Isso aqui é uma hidroxila. Então, como contém mais de uma, polihidroxi. No caso desse primeiro exemplo, esse grupamento funcional é um aldeído, por isso chamado de polihidroxialdeído. Nesse segundo exemplo, esse grupamento funcional é uma cetona, por isso chamado de polihidroxicetonas. De maneira geral, nós temos que os carboidratos possuem a seguinte fórmula química: CH2ON. N é o número de carbonos. 1, 2, 3, etc. Para ser classificado como carboidrato, tem que ter mais que 3 carbonos. Então, 3, 4, 5, 6, etc. Todos terão essa fórmula química. Bom, os carboidratos possuem sinônimos, que são os hidratos de carbono, açúcares e óleos. Todo açúcar é um carboidrato, todo carboidrato é um açúcar. Bom, por que hidratos de carbono? Porque essa estrutura aqui, H2O, nós já conhecemos, é a molécula de água. Então quer dizer que nós temos um carbono hidratado, hidrato de carbono. Por isso esse outro sinônimo. E óleos. Exemplo de óleos, nós temos a glicose. Terminou com ose, quase sempre é um açúcar. Glicose, frutose, lactose, etc. Todos são exemplos de açúcares. Bom, até aqui nós só conceituamos então o que seriam os carboidratos. Moléculas extremamente importantes para a nossa sobrevivência. Esse carboidrato, ele é classificado em diferentes tipos. Só voltando um pouquinho, então nós temos aqui, no caso do gliceraldeído, ele é uma molécula de 3 carbonos. Se é 3, esse N equivale a 3, então vai ser C3H2, 2 vezes 3, 6, H6, O3. Então, toda a molécula terá essa fórmula química, C3H6O3, assim como a de hidroxacetona. Também possui 3 carbonos, mesma fórmula química. Bom, como eu já mencionei, os carboidratos são classificados em diferentes tipos. Essa classificação se subdivide em 2 tipos, quanto ao grupo funcional e quanto à quantidade de carbonos. Quanto ao grupo funcional, nós iremos mencionar primeiro os grupos funcionais aldeídicos. Então nós temos aqui o gliceraldeído. Ele possui em uma de suas extremidades a ligação C-O-CH. Essa ligação C-O-CH classifica a molécula como um grupo funcional aldeído. Nesse sentido, nós temos então que a carbonila terminal, que é essa C-O-CH, classifica o grupo funcional aldeído. Como nós já havíamos mencionado, um sinônimo de açúcar é ose. Então, se o açúcar possui o grupo funcional aldeído, ela é classificada como uma aldose, pois é um açúcar contendo aldeído. E aqui eu ilustrei outra molécula de açúcar. Vale mencionar que cada interseção dessa é um carbono. Então nós temos aqui um carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós temos uma molécula com 6 carbonos, sendo que uma das extremidades, uma das pontas,
nós temos grupamento funcional aldeído. Então, esse carboidrato possui 6 carbonos, possui grupamento aldeído, sendo então uma aldose. Outra classificação que nós temos, com relação ao grupo funcional também, nós temos as cetoses. Cetoses é porque possui no grupamento funcional dela uma cetona, que está aqui destacada em laranja. Cetona é o grupo funcional contendo C-O, uma carbonila. Porém, agora não mais terminal. Essa carbonila estará no meio de uma cadeia carbônica. Aqui ilustrado, por exemplo, R, um substituinte contendo 1, 2, 3 carbonos nas duas extremidades e a carbonila da cetona. Então, como esse carboidrato possui o grupamento funcional cetona, ela é classificada como uma cetose. Cetose porque é um açúcar. Novamente, eu ilustrei aqui outro exemplo de carboidrato que também é uma cetose. Ressalto novamente que cada interseção dessa é um carbono. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos novamente, sendo que no carbono 2 nós temos o grupamento funcional cetona. Então, esse carboidrato é classificado como uma cetose. Então, com relação ao grupo funcional, classificamos os carboidratos em aldoses ou em cetoses. Outro tipo de classificação que nós temos é com relação à quantidade de carbono. Com relação à quantidade de carbono, nós classificamos eles em trioses, tetroses, etc. Bom, para esse exemplo aqui ilustrado, todas são aldoses, porque todas têm na extremidade o grupamento funcional aldeído. Então, todos esses açúcares são da classe das aldoses. Com relação ao número de carbono, sempre começará a partir de 3. Então, nós temos o carboidrato mais simples, o gliceraldeído. Possui 1, 2, 3 carbonos. Se possui 3, ele é tri, como ele é um açúcar, uma triose. Tri de 3, ose, porque é um açúcar. Então, 3 carbonos. Agora o próximo, a eritrose. A eritrose possui 1, 2, 3, 4 carbonos. Como possui 4 carbonos, é classificada em tetra. Como é um açúcar, tetrose. Então, a eritrose é um exemplo de um açúcar contendo 4 carbonos, que também é uma aldose. Outro exemplo, a ribose. A ribose possui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Como possui 5 carbonos, ela é classificada como penta. Como ela é um açúcar, uma pentose. Então, pen de 5, ose de açúcar. Exemplo, a ribose. A ribose, então, é uma pentose, também é uma aldose. A ribose é o açúcar presente no RNA. Até por isso o nome RNA. E por último, a nossa querida glicose. A glicose é um açúcar que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Por ela possuir 6 carbonos, ela é classificada em hexa, por ser um açúcar hexose. Então, a glicose é uma hexose, que também é uma aldose. Então, com relação ao número de carbonos, é essa classificação básica. Como mencionados com relação à fórmula química, se eu tenho 3 carbonos, fórmula química C3H6O3. Se possui 4 carbonos, C4H8O4. Se possui 5 carbonos, C5H10O5. E se possui 6 carbonos, C6H12O6. Dicas: o número de carbono será igual ao número de oxigênio. O número do hidrogênio será o dobro do carbono e do oxigênio. Claro, para moléculas mais simples. Então, essas moléculas todas são aldoses. Com relação agora às cetoses. Então, para esse exemplo ilustrado aqui, nós temos que todas as moléculas aqui são da classe das cetoses, porque elas possuem um grupamento funcional cetona no carbono 2. Então, cetona, cetona, cetona. Isso faz com que ela seja da classe das cetoses. Então, com relação à quantidade de carbonos, a classificação se repete.
se possui 3 carbonos, classificado como uma triose. Exemplo de uma triose que também seja uma cetose, nós temos a dihidroacetona. A eritrulose possui 1, 2, 3, 4 carbonos, classificado então em tetrose. Exemplo de uma tetrose que seja uma cetose, nós temos a eritrulose. A ribulose, nós possuímos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, classificado então como uma pentose. Exemplo de uma pentose que seja uma cetose, nós temos a ribulose. E por último, um carboidrato que contém 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos é classificado como uma hexose. Exemplo de uma hexose que seja também uma cetose, nós temos a frutose, o açúcar da fruta. Com relação então a essa classificação, nós já vimos as fórmulas químicas. C3H6O3 para triose, C4H8O4 para tetrose, C5H10O5 para pentose e C6H12O6 para hexose. Então aqui nós colocamos um exercício para fixar um pouco o aprendizado. Então nesse exercício eu peço um exemplo de um açúcar que seja um aldeído e contenha 6 carbonos. Bom, se ele é um aldeído, ele tem que ser da classe das aldoses. 6 carbonos da classe das hexoses. Então, um carboidrato que seja da classe das aldoses e da classe das hexoses, nós temos, por exemplo, a glicose, que nós já discutimos também. Um segundo exercício. Entre os açúcares esquematizados abaixo, vou desenhar vários tipos de açúcares. Classifique os, primeiro, entre aldoses e cetoses. Segundo, com relação à quantidade de carbono, se é uma triose, uma tetrose, uma pentose ou uma hexose. Exemplificar um açúcar para cada tipo, ou seja, para um tipo que é uma triose e uma cetose. E elabore a fórmula química de cada açúcar. Então são 4 perguntas em uma única sentença. Então primeiro, essa molécula aqui. Essa molécula, ela é uma aldose ou uma cetose? Então nós temos aqui essa carbonila. É uma carbonila terminal. Então é uma aldose. Possui 1, 2, 3. 3 carbonos, então é uma triose. Se é uma triose, fórmula química dela, C3H6O3. Exemplo de uma triose que seja uma aldose, nós temos o gliceraldeído. No caso, é o único exemplo de uma triose que seja uma aldose, o gliceraldeído. Próximo desenho, nós temos aqui agora CH2OH, C-dupla-O. O C-dupla-O está no carbono 2. Então agora é uma cetose. Se é uma cetose, então, nós temos que essa cetose possui 1, 2, 3, 4 carbonos. Ele então é uma tetrose. Ou seja, esse açúcar é da classe das tetroses e das cetoses. Então é uma cetose que também é uma tetrose. Fórmula química C4H8O4. Exemplo, eritrulose. Não é o único exemplo, mas é o mais utilizado. Outro açúcar. Nós temos aqui agora um açúcar com uma carbonila terminal, ou seja, é um aldeído, classe das aldoses. Possui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se possui 5 carbonos, é uma pentose. Então esse carboidrato é da classe das aldoses e da classe das pentoses. Então nós temos aqui o carboidrato da classe das aldoses e da classe das pentoses. Se é pentose, fórmula química C5H10O5. Exemplo de uma pentose que é da classe das aldoses, nós temos a ribose, que nós já mencionamos, está presente no RNA. Outro exemplo, nós temos aqui ilustrado um carboidrato que possui uma carbonila terminal. Então é um aldeído, como é um açúcar da classe das aldoses. Possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se possui 6 carbonos, é uma hexose. Então, para esse exemplo, nós temos que esse carboidrato é uma aldose da classe das hexoses. Fórmula química C6H12O6. Exemplo A, glicose. Continuando, nós temos aqui agora um carboidrato que possui uma carbonila no carbono 2. Esse carboidrato, então, como a carbonila não é terminal, é da classe das cetoses. Possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos.
Se possui 6 carbonos, é da classe das hexoses. Então nós temos que esse carboidrato é da classe das cetoses e das hexoses. Fórmula química C6H12O6. Exemplo, a frutose. Próxima estrutura química, nós temos aqui uma carbonila no carbono 2. Se está no carbono 2, ela é da classe das cetoses. Ela possui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então ela é da classe das pentoses. Então esse açúcar, ele é uma cetose, também é uma pentose. Fórmula química C5H10O5. Exemplo de uma pentose da classe das cetoses, nós temos a ribulose. E aqui nós temos a estrutura química onde a carbonila é terminal. Se a carbonila é terminal, isso é um aldeído. Então esse açúcar é da classe das aldoses. E nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Se possui 4 carbonos, é da classe das tetroses. Então esse açúcar, ele é da classe da aldose e da classe da tetrose. Se é tetrose, fórmula química C4H8O4. Exemplo, eritrose. E o último exemplo nosso é esse carboidrato simples, onde nós temos aqui uma carbonila no carbono 2. Então ela é da classe das cetoses. Possui 1, 2, 3 carbonos apenas. 3 carbonos, classe das trioses. Então nós temos que esse açúcar é uma cetose, por possuir carbonila no carbono 2, e uma triose. Se é uma triose, fórmula química C3H6O3. Então, exemplo é a dihidrocetona. Com relação então à classificação, nós temos grupo funcional e quantidade de carbonos. Todas as perguntas dessa primeira sentença foram então respondidas. Aqui nós temos ilustrado outros carboidratos que eu não mencionei na apresentação por serem menos comuns. Mas também é possível que você os identifique e os classifique de acordo com a quantidade de carbonos e com os grupos funcionais. Para quem tiver maior interesse, essa tabela encontra-se no livro do Leninger, no capítulo de carboidratos. Então essa aqui é da classe das cetoses, o slide anterior é da classe das aldoses. Então, o que nós vimos na aula foi a classificação e o conceito de carboidratos. Para a próxima aula, nós iremos discutir o que são isômeros, o que são epímeros, como que os monossacarídeos e por que os monossacarídeos se ciclizam, e nós iremos exemplificar tipos de disacarídeos e polissacarídeos. E encerraremos falando a função básica dos carboidratos. Espero que vocês tenham aprendido o conceito principal dos carboidratos e como eles são classificados. Um beijo e até a próxima aula.